Vamos lá, então, pessoal. Vamos dar início aqui a esse bate-papo sobre a face oculta do planejamento. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu me chamo Andressa, o meu trabalho, eu tenho uma pequena empresa hoje, né, com alguns parceiros que compõem o trabalho junto comigo. Então, o meu trabalho hoje ele é de auxílio às pequenas empreendedoras e prestadoras de serviço, mulheres que estão geralmente ali com os seus negócios ou no início, ou em transição de carreira, ou que já têm o seu pequeno negócio e se sentem ali um pouco perdidas com a sua organização da sua rotina, porque também tem que lidar com todas as questões relacionadas aí às suas famílias, né, às suas demandas familiares e demandas pessoais também, né, do seu autocuidado, do cuidado consigo e tudo mais. Então, eu forneço trabalhos hoje de terapias comportamentais, então, eu me formei em administração de empresa e também fiz a minha transição de carreira para a área do desenvolvimento humano. Então, eu fiz algumas formações na área de terapias e hoje eu atuo também como terapeuta. Então, eu ofereço também soluções organizacionais para esses pequenos negócios e esses pequenos negócios para que as pessoas possam encontrar nas suas rotinas, né, essa organização para que elas possam encontrar ali a produtividade sustentável, a rentabilidade dos seus negócios, sem perder ali a sua saúde mental, cuidando também das suas emoções, para fazer com que o seu negócio converse com quem você é, né? Deixa eu só admitir aqui as pessoas, peraí que eu estou um pouco perdida, que é muita gente que vai entrando, eu queria ter deixado já automático, mas eu não consegui fazer isso. Quem está chegando, bem-vindas, muito boa noite. Vou dar início aqui. A ideia é que eu vou explanar tudo o que eu tenho para dizer, e assim, se vocês tiverem dúvidas, anotem, né? A ideia é que no final no final aqui dessa apresentação, a gente possa trocar um pouquinho de figurinha, tá bom? Eu trouxe uma aula dinâmica, dinâmica no sentido que eu vou levar vocês a fazerem alguns exercícios, fazer algumas reflexões, porque o meu lado terapêutico pede isso, eu não consigo simplesmente passar aqui o conteúdo sem fazer algumas provocações emocionais aqui para vocês, tá bom? Então, vocês vão anotando aí, e no final a gente tenta bater um papo rapidinho e sanar aí algumas dúvidas, se houver, tá? Andressa, Oi, meu bem. deixa eu só te cortar um instantinho. Você quer me colocar? Como é que você dá seu ativo aqui? Eu ia falar, se você quer colocar eu junto com você aí na organização, eu vou liberando para você não perder o fio da meada aí, eu libero quem for chegando. Maravilha! Nossa, Simone, seria muito bom. Como é que eu faço aqui para te adicionar? Eu sei que é nas configurações. Deixa eu ver aqui. É que para mim não aparece aqui para eu te falar. Deixa eu ver. Caramba, não faço ideia. Vai em participantes, aí você clica em cima do nome dela e adiciona ela. Ah, que bom, obrigada. Adicionar como coorganizador. Isso, eu vou liberando para você aqui. Ai, obrigada, Simone. Vê se foi aí, vê se apareceu. Foi, apareceu. Tá ótimo. Obrigada, meu bem. Abraço. Obrigada pela ajuda. Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui minha colinha para eu não me perder. Ele está passando. Tá passando aí para vocês? Não, tá na tela lá a face oculta do planejamento. Tá, e agora? Saiu, agora mudou. Ok, vamos lá, então, né? Quero alinhar aqui com vocês a expectativa versus a realidade, né?
Muitas das coisas que eu vou trazer aqui para vocês essa noite, é muito provável, em algum momento da vida de vocês já ouviram sobre o que eu vou falar aqui, né? Mas tem uma coisinha dentro da cabeça de vocês que vai dizer assim, isso aí eu já sabia, isso daí eu já pratico, isso daí faz sentido para mim. Só que existe, no campo da realidade, um abismo entre o saber e o fazer. E aqui, exatamente neste ponto, que mora a grande dificuldade da maioria das pessoas na hora de executar as suas tarefas. Porque quando a gente entra em contato com um conteúdo que a gente já subjuga, que a gente já conhece esse conteúdo, é como se o nosso cérebro já tivesse absorvido aquela informação como verdade, e não precisamos mais pensar e lidar com esta informação, porque aquilo já está absorvido em nós. Então, aqui, exatamente neste ponto, é que mora a grande dificuldade da execução realmente das tarefas. Então, a gente fala ali muito, né, da disciplina, precisa ter constância. Eu sou procrastinadora, eu não consigo organizar direito a minha rotina. Então, vai entrando sempre muito nesses, eu sou isso, eu sou aquilo, e a gente vai vestindo ali essas capinhas, vai vestindo essas armaduras. Então, você começa a olhar para o externo e ver pessoas fazendo e acontecendo, e você ali paralisada nesse eu sou procrastinadora, ou eu não tenho constância, né? Eu não sou uma pessoa disciplinada. Então, você não é, na verdade, nada disso, né? Você está vivenciando comportamentos que estão desadaptativos àquilo que você quer construir para você. Então, olhar para essa expectativa e essa realidade de, eu sei, a pergunta precisa ser a seguinte, né? Eu realmente estou praticando isto que eu já aprendi e que, de novo, eu estou ouvindo sobre isso? Eu costumo muito dizer que tudo aquilo que a gente não aprende verdadeiramente volta para a gente, né? Então, um relacionamento ruim, se a gente não aprende a lidar, né, com as nossas emoções no relacionamento, a gente tende a repetir esse padrão de relacionamento. Se a gente não tem consciência do padrão comportamental das nossas famílias, por exemplo, a gente tende a repetir esses padrões na nossa vida. Então, a gente fica sempre neste lugar do saber, né? Sempre nesse lugar da intelectualidade, e a gente nunca vem para o campo mesmo da realidade, né? Então, fica ali só no campo ilusório de eu sei, mas eu não consigo sair do lugar, tá? E aí, aqui eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Quem aí se sente procrastinadora? Quem aí sempre traz esta questão no seu dia a dia, na sua rotina? Eu sou procrastinadora. Eu organizo a minha agenda e eu não consigo cumprir as minhas obrigações. Eu sempre chego no final do dia e estou ali com aquela sensação de que eu fiz muita coisa, mas ao mesmo tempo parece que eu não fiz nada, né? Então, você que se sente, que acha que é procrastinadora, sim, tem ali uma questão que é muito negativa na questão da procrastinação, né? Por quê? Quando eu estou procrastinando, significa o quê? Falta clareza do caminho que você está seguindo. Falta você conseguir criar um senso crítico entre aquele imprevisto que está te atrapalhando a todo momento e você não consegue criar uma criticidade de se perguntar, isto daqui é agora, é urgente, isto daqui eu consigo organizar durante a minha semana para atender esse imprevisto, ou é aquela coisa que eu preciso sair realmente urgente e abandonar tudo, né? Tem ali um pouco na procrastinação a questão da desordem, de não ter mesmo ali a rotina um pouco estruturada para você realmente ter essa clareza, né? E do outro lado, a gente tem a rotina, né? Aquela coisa de organize a sua rotina, planeje o seu dia, né? Todas essas frasezinhas que a gente está acostumada e cansada de ouvir, né? Que traz ali para a gente uma capacidade de organização, uma capacidade de enxergar com clareza as nossas tarefas, as nossas demandas, enxergar, né, qual que é o momento da família e o momento do trabalho, enxergar o que é prioridade no dia. Então, a rotina, ela traz para a gente esse lugar de ordem. Mas esta rotina, na verdade, o que ela é no final? Ela é comportamento. Então, eu costumo dizer que rotina é comportamento. Quando eu passo a me enxergar, quando eu passo a me reconhecer
aí a rotina, ela começa a sair de vilã para realmente uma companheira. E aqui, meninas, entre procrastinação e entre rotina, tem uma intersecção de palavra que une as duas. Eu queria que vocês pensassem sobre essas duas palavrinhas e escrevesse aqui para mim no chat. Qual é essa palavrinha que junta, que une rotina e procrastinação? Vamos ver se vocês estão atentas. Quero ler vocês. Procrastinação e rotina. Qual é a palavrinha que junta esses dois lados da moeda, né? A rotina que é desordenada por conta da procrastinação e uma rotina organizada por conta da ordem. Quem chuta aí? Não. Vamos lá. Meninas, é assim, ó. Quando a gente, entre procrastinação e rotina, né? Se a gente olhar realmente a palavra procrastinação e a gente pegar a palavra rotina e a gente ver a interseção entre essas duas, né? O que eu consigo extrair destes dois polos? Não, Gisele. Vamos lá, meninas. Aqui, olha só. Se a gente olhar procrastinação e rotina, a gente tira a palavra tina. Então, todas nós temos uma tina dentro de nós. Uma tina que procrastina, e uma tina que cria ordem na rotina. Então, todas nós temos dentro de nós a tina. Horas na rotina do nosso dia a dia, a gente vai estar mais para tinas negativas, e horas na nossa rotina, nós vamos estar mais para as tinas organizadas, planejadas, disciplinadas, constantes, e outras horas a gente vai estar lá no outro polo, né? Vamos estar com preguiça, vamos acordar não muito bem, as nossas emoções vai estar um pouco abalada, vai ter acontecido alguma coisa que vai desestruturar o seu planejamento. Percebem aqui? Então, qual é esse centro? Qual é esse centro que nós, principalmente mulheres, precisamos começar a tocar na nossa rotina? Qual é a nossa tina que está falando por nós no nosso dia a dia? Né? Lembrando que as duas tinas são extremamente importantes. O senso comum traz que a procrastinação é uma coisa horrorosa, é uma coisa medonha, que precisamos excomungar a procrastinação. Só que quando a gente olha para a procrastinação, na verdade, ela é uma palavra bonitinha do nosso tempo, porque no fundo, ela significa preguiça. E não só isso, ela significa que nós estamos em algum nível, em alguma circunstância, abalado naquele dia. Por quê? Porque nós não somos um robozinho, nós somos seres humanos. E aí, deixa eu pegar aqui, vamos passar. E aí, aqui eu quero entrar de uma forma um pouco mais profundo neste ponto aqui com vocês, que são os atributos femininos, tá? Eu sei que nós temos alguns homens no grupo, né, mas a grande maioria é mulher. Então, homens que estão me assistindo agora ou que vão me ouvir depois, este slide aqui, ele não vai fazer muito sentido para vocês de forma direta, mas ele vai fazer sentido para você de forma indireta. Por quê? Porque você lida com mulheres. Talvez você tenha mulheres no seu time. Talvez você tenha família, esposa, filhas, mulheres, né, na família e tudo mais. Então, quando a gente consegue pegar a nuance feminina na rotina, nós vamos começar a fazer as pazes com o nosso feminino. Eu gosto muito de começar a falar sobre planejamento, tocando principalmente na alma feminina, porque nós vivemos um tempo hoje em que nós precisamos nos masculinizar para caber nas caixinhas. Nós precisamos
se tornar seres lineares como os homens, para que a gente consiga provar o nosso valor. E aí, quando a gente vai para a questão do planejamento, não, toda essa parte feminina, ela acaba sendo excluída. Então, não adianta a gente falar sobre planejamento de rotina se a gente não olhar para aquilo que é mais belo em nós e começar a resgatar este lugar do nosso feminino, que sim, ele tem muito valor, só que ele é hoje totalmente desclassificado. Então, se valoriza-se muitos pontos negativos da mulher, né? E a gente vê isso muito na construção mesmo do imaginário, em novelas, né? Nesses conteúdos mais populares, né? Então, a gente sempre está vendo ali a exposição da mulher estressada, da mulher histérica, da mulher desequilibrada. Então, se dá muito valor a estas coisas e deixa-se de lado os atributos nossos, né? Que os nossos antepassados, eles valorizavam muito. Eu não sei se vocês aqui já assistiram aquela série Outlander ou Outlander, né? Não sei como se pronuncia. Ali fica muito claro, né? Esses atributos femininos, tá? Então, quando a gente vai falar de rotina, nós precisamos olhar para a mente e para a emoção, porque nós mulheres, nós temos uma a nossa emoção, ela é idealizada. Então, nós somos seres celestes e nós temos um sentido de nobreza. Então, quando a gente coloca a mão para fazer algum trabalho, esta mão que vai desenvolvendo esse trabalho, ela tem a gente tem a capacidade de transformar aquele trabalho de uma coisa mais bonita, através da estética, através da beleza, com nuances, que muitas vezes o homem não tem essa capacidade. Então, nós complementamos, muitas vezes, todo esse trabalho que a gente desenvolve hoje. Por um outro lado, a nossa mente, ela é extremamente prática. Então, a mulher, ela aterrissa no mundo, né? Ela é aplicada. Por isso que nós temos a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque nós temos essa agilidade, essa praticidade. Por isso que a gente abraça muitas coisas. Enquanto que o homem já tem uma mente voada, né? Então, ele está sempre muito no campo das ideias. Olha que coisa interessante isso, né? Parece que a mente prática é muito masculina, e não é, né? Então, a mulher, ela complementa o homem no trabalho neste ponto, porque ele está preocupado com outras coisas, né? Então, ele está preocupado com o todo, enquanto que a mulher se preocupa com os detalhes. E isso faz com que o trabalho ganhe uma certa sofisticação. Então, nós, mulheres, meninas, né, nós temos essa capacidade de trazer para os nossos trabalhos essa nuance do feminino. E quando a gente olha para a rotina, aquela coisa dura, daquele planejamento duro, a gente simplesmente exclui esses atributos que nos é dado gratuitamente assim que a gente nasce, né? É nosso, tá no nosso DNA. Um outro ponto que nós temos bastante de positivo é o requinte, né? O que o requinte ele traz para a gente, né? Então, a gente tem essa atenção aos detalhes, a gente se preocupa não só com a produção daquilo que a gente se propõe a fazer, mas a gente tem uma preocupação a trazer o detalhe, a deixar bonito, a deixar belo, né? Mas, por um outro lado, nós temos também uma preocupação de fazer com que a nossa família, fazer com que aquele nosso lado pessoal esteja também bem, para que a gente consiga desenvolver a nossa tarefa profissional. Então, quando a gente olha para o planejamento e exclui a nossa família, quando a gente coloca a nossa família em segundo plano,
há um sofrimento em algum momento da fase da sua vida, porque está faltando braços seus, né? Você está deixando de lado aquilo que lhe é mais caro, aquilo que é natural, certo? E aí a gente tem um outro atributo aqui que eu trouxe para vocês, são vários, tá, meninas? Mas eu selecionei aqui os que mais conversavam aqui com o nosso encontro. O atributo da vitalidade, né? Então, nós mulheres temos a capacidade da coesão, né? A gente consegue fazer com que as coisas ganhem vida. Olhem para vocês, na rotina de vocês, no dia a dia, a capacidade que vocês têm de unir. Você escutou que uma pessoa tem determinado trabalho e você escutou que outra pessoa precisa desse trabalho, né? Nós temos essa capacidade natural de unir as pessoas. Olha, eu vou apresentar você para essa pessoa. Olha, eu vou indicar você para isso. Isto é nosso. Nós temos esse lugar da junção, esse lugar da união. Por isso que muitos círculos de mulheres funcionam, né? Grupos de leitura funcionam quando tem mais mulheres do que homens, porque a mulher, ela sente essa necessidade da união. E aí eu trouxe um exemplo aqui clássico, que é da matriarca e do patriarca. Quando a mulher, né, a avó, a matriarca falece, o que acaba acontecendo com as famílias? Há uma tendência das famílias se separarem. E quando é o patriarca que morre primeiro, o que acontece? Não há ruptura na família, porque a matriarca, ela tem essa capacidade de continuar na comemoração das datas importantes. Eu vivi isso na pele, né? A minha avó foi embora antes do meu avô. Então, quando a minha avó foi embora, 2 anos antes do meu avô, foram 2 anos como se fosse vivendo realmente um luto de família, porque não tinha mais aquela coisa, né? Então, era uma família mineira com sangue ali italiano. Então, imagina essa junção, né? Mineiro com italiano. E aí, de repente, isso se foi. E quando eu olho para a minha história, eu falo, eu quero resgatar isso. Eu quero poder fazer isso com a minha geração, né? Com a minha filha, com os meus primos, com as minhas tias que ainda são vivas, sabe? Para poder dar sequência nessa tradição de coesão mesmo. Então, nós temos essa capacidade de olhar para o nosso dia a dia e fazer essa junção. Mas hoje, essa junção entre vida pessoal e vida profissional, ela está um pouco machucada. Porque a mulher, ela está um pouco confusa no seguinte sentido de como é que eu vou dar o meu máximo aqui no meu trabalho, como que eu faço para ser potência na minha profissão se eu tenho filho pequeno? Ou se eu tenho filho na idade média, né, ali na idade de adolescente? Como que eu faço para ser essa potência? Tem uma grande amiga minha, né, e minha parceira, ela diz o seguinte, ela traz sempre uma frase que eu nunca sei de quem que é essa frase, né, mas ela diz que filhos pequenos, projetos pequenos. Olha que sensacional isso. Então, é uma fase. Então, se eu me casei, se eu tive filho por livre e espontânea vontade, né, foi um desejo e um sonho, será que o meu trabalho, ele precisa ficar em segundo plano para eu valorizar a minha família? Será que a fase que eu estou agora da minha vida não é a minha família? E o meu trabalho, depois, num outro momento, ele vai tecendo ali a minha biografia, mas né, não deixo ele de lado, né, porque a gente não precisa realmente deixar de lado. Mas como que eu dou mais valor a uma coisa e a outra? Tá? E, por último aqui, a vulnerabilidade cíclica, que eu gosto de trazer muito forte essa palavra vulnerabilidade, porque também é uma palavra que tem uma conotação muito negativa, e na verdade ela não é, né? Tem uma frase aqui do apóstolo São Paulo que diz que é quando eu sou fraca que eu sou forte, né? Aqui eu coloquei quando eu sou fraca, porque aqui nós estamos falando mais de mulheres. Quando eu sou fraca é que eu sou forte. Então, quando nós estamos quando a gente aprende a trabalhar a favor do nosso ciclo, né, a gente começa a entender
que vai ter uma fase do mês que eu vou estar extremamente disponível para, né, me expor, me jogar no mundo, ser aquela mulher, aquela bravura mesmo. Em outros determinados momentos do mês, eu vou precisar me recolher um pouquinho mais. Então, o que dentro do meu negócio, o que dentro da minha casa, eu uso a favor este momento de recolhimento. Então, é hora de sentar, é hora de acalmar, é hora de planejar, é hora de organizar, é hora de limpar. Então, aquilo, né, aquela ânsia que a gente tem de mais e mais e mais no trabalho, nesses momentos em que o corpo pede um pouquinho mais de calma, né, pede ali um pouquinho mais de tranquilidade, talvez seja o momento de fazer uma leitura mais profunda de um livro para aprofundar o conhecimento do negócio, né, colocar a mão na massa para atualizar aqueles cursos que estão pendentes, e assim sucessivamente, tá? Então, os atributos femininos, que eu gosto muito de trabalhar nas consultorias com as mulheres, é realmente nesse sentido, de você reconhecer onde você é potência, e onde você precisa ir para o seu casulo, para ganhar de novo força, para voltar de novo para a potência, tá? E aí, aqui a gente vai entrando, né, no que é rotina. Então, quando a gente começa a entender que a rotina, ela não é única e exclusivamente aquela fazeção de coisas, né? Então, você vira uma fazedora louca, ou então, uma aprendedora louca pelas coisas. Então, eu gosto muito de trazer a rotina com um olhar até um pouco poético. Por quê? Que quando a gente olha mesmo para a nossa vida, do momento em que a gente acorda até o momento em que a gente vai dormir, a gente começa a ver que todos os passinhos que a gente dá, cada passo, cada pensamento, cada conversa, cada papo, a gente está tecendo um fio. A gente está tecendo um fio que está construindo e narrando a nossa biografia. Então, desde o momento em que você nasceu até o momento em que você está agora, existe um fio que tece, um fio que conta a sua história. Uma das coisas mais tristes que eu vejo, né, quando chega a algumas demandas para mim, principalmente de transição de carreira, é aquele sentimento e aquela sensação de que não quero mais viver isso que eu vivi no passado. Agora eu quero construir algo novo. E não dá para a gente jogar fora o que a gente foi. Então, muitas vezes, vejo pessoas, né, e exclusivamente mulheres, que é o maior público que eu atendo, que muda-se, transita-se de carreira e quer ir para um lugar completamente diferente daquilo que ela foi até hoje, excluindo completamente aquilo que ela já realizou. Sendo que, quando a gente começa a olhar para esse lugar, a gente vê que tem muitas competências que foi aprendida e que podem ser aproveitadas no seu novo ciclo. Então, nada é excluído. Tudo pode ser absorvido. Certo? Então, algumas coisas realmente precisa deixar, mas excluir completamente é uma judiação. É como se você realmente estivesse fazendo uma ruptura de quem você foi para quem você quer se tornar. E aí, o que acaba acontecendo aqui, emocionalmente falando? Entra num ciclo de que precisa se correr loucamente, porque não se tem mais tempo como antes, e esse ciclo, ele começa a se tornar vicioso, porque você nunca alcança aquele novo objetivo 100% que você gostaria. Então, parece que você precisa estar sempre no novo, sempre buscando, porque nunca está sendo o suficiente, né? Isso acontece muito com compras de curso. Preciso de mais um curso, preciso de mais isso, porque não é suficiente, tá? Por quê? Porque às vezes rompe, às vezes não reconhece
todo um passado que pode ser aproveitado, né? Uma parte desse passado que pode ser aproveitado, porque tem muitas coisas que você já aprendeu e você pode aproveitar, você pode reciclar, sem precisar ficar nesse ciclo constante de busca, 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 tá? Então, quando eu falo de rotina, não tem como a gente pensar em planejar de uma forma funcional, tá? Sem antes tocar em quem é você. Então, a rotina, ela é a trama que vai costurando a sua história, tá? E aí eu gosto muito de dizer, né, que quando as pessoas falam assim, o que é melhor, o APPA ou o APPB? É melhor fazer na agenda digital ou é melhor fazer na agenda de papel? Depende. Porque não é a ferramenta que vai trazer para você a solução para aquele problema que você está buscando, a solução para a organização do seu dia, a solução para organizar o seu trabalho. O que vai fazer é você reconhecer quais são as suas nuances, quais são os seus atributos, quais são as suas limitações humanas, né? Qual é a limitação humana e a limitação de tempo e você conseguir e começar a enxergar como dançar com tudo isso no seu dia a dia. Então, por isso que o planejamento, ele é uma coisa dura, e eu nunca gosto de começar por isso, porque não tem funcionalidade. Ele para no meio do caminho. Você planeja uma semana, na semana seguinte você já cai de novo e volta para o passado, e volta para o jeito normal de fazer. Por quê? Porque você não reconhece, você não vai na sua profundidade, e isso é fundamental. Quando a gente pega, por exemplo, esses grandes players, né, que a gente admira hoje na internet, hoje está tudo muito fácil, né, está na palma da nossa mão, por que essas pessoas alcançam o lugar que eles estão, né? Porque eles vão além daquilo que eles mostram. Todas essas pessoas, elas têm por trás mentores, elas têm por trás terapias, elas têm por trás autoconhecimento o tempo todo, para conseguir verdadeiramente entregar o que elas entregam, tá? E aí aqui, mais um outro ponto importante é, qual é o momento da sua vida? E aqui eu quero deixar essas perguntinhas para vocês, né, escreverem aí no caderninho de vocês, né, para quem trouxe o caderninho. Qual é a página que você está na sua história? Na sua história. Na sua história. Qual é a página que você está? Né? Quais são os papéis que você executa hoje? Você hoje é mãe? Você é casada? Você tem filhos? Quantos? Você é solteira? Você quer casar? Você quer ter filhos? Não quero casar? Não quero ter filhos? Qual é o momento que você está agora? Porque do momento em que você está agora, a gente trabalha valores inegociáveis, né? Que aqui eu trago para vocês, deixa eu pegar aqui minha colinha, né? São alguns valores que eu gostaria que vocês anotassem, que vai fazer toda a diferença lá no final, tá? Trabalho, marido para quem é casada, tá? Filhos para quem tem filhos, familiares, então o grupo externo secundário hoje, né? Porque o núcleo se torna o marido. O seu autocuidado, aqui também está incluído saúde mental e saúde física, tá? Autocuidado como um todo, não só de estética, tá bom? Casa, né? O cuidado com a sua casa, Deus e amigos, tá? Então, aqui é um como se fosse uma espinha dorsal do seu convívio no dia a dia. Hoje, quando você olha hoje para sua vida, como que isso está? Como isso está? Né? Tenta enumerar do principal para o menos, né? Como você acha que como que acha que está o seu dia hoje? Então, hoje você está dando muito mais valor para o trabalho, então ele está em primeiro plano. Hoje você valoriza mais marido e filhos, né? Então, tá sempre, sabe, nessa ordem, tá bom? Eu quero que vocês anotem aí e depois me chamem lá no direct no Instagram, ou então me chamem no particular, lá no particular, que eu vou passar para vocês qual é a ordem correta. Por que ordem correta? Porque o mundo tem uma gramática, né? Então, o universo como um todo, ele tem uma ordem, existe uma ordem no caos. E existe uma ordem de como a gente precisa se relacionar com a nossa vida, com o nosso dia a dia.
né? Existe uma ordem, só que cada um, dentro da sua circunstância atual, começa a olhar e estipular qual que é a ordem que está hoje, né? Embora exista uma ordem certa, uma ordem natural da vida, cada um precisa olhar a sua nuance. Então, nós precisamos caminhar na nossa vida em direção ao ideal. Então, quando a gente fala de construção de uma rotina ordenada, nós precisamos ter muito claro quais são os nossos valores inegociáveis. Porque se nós estamos falhando em algum desses valores, nós precisamos olhar para ele e trabalhar para que ele se ajuste. Tá bom? E aqui, né, a próxima pergunta é: você tem se comparado a quem? Quais são as vozes e os ecos que você tem dado vazão aí dentro de você? Quais são as vozes e os ecos? O que fica ecoando aí? O que é que você está acreditando como verdade porque está ecoando? E o que verdadeiramente vale a pena ouvir, né, ter como vozes? Aqui eu quero trazer um exemplo para vocês, para facilitar um pouquinho essa reflexão, que é a seguinte. Teve um período, acho que tem mais ou menos uns 2 anos, eu estava conversando com um grupo de empreendedoras, né, nós estávamos fazendo um bate-papo, e a conversa rolava muito naquele sentido de, né, mas eu sigo a fulana, né, e aí ela fala que a gente consegue fazer o trabalho dela e ganhar, fazer um 6 em 7, né, nossa, mas você viu que a fulana conseguiu fazer ali seu primeiro meio milhão, 1 milhão, né, sabe? Então, nesse sentido, então, qual que era, a conversa rolava no seguinte sentido, né, qual que é a capacidade dessas empreendedoras, eu também estava no meio, né, qual que era a nossa capacidade de realmente faturar tudo aquilo, qual é a nossa estrutura do nosso negócio para faturar realmente aquele tanto, qual é o custo a se pagar, qual é a realidade da nossa vida naquele momento e qual é a realidade da vida dessas pessoas com quem a gente estava ouvindo. Então, nós chegamos ali à conclusão, né, depois de muito bate-papo, nós chegamos à conclusão de que algumas queriam pagar o preço, sim, enquanto a maioria das mulheres, nós estávamos mais ou menos em, acho que umas 8 mulheres, tá, nessa conversa. A maioria chegou à conclusão, e eu também cheguei a essa conclusão, de que eu não queria pagar o preço para aquilo, né? Eu tenho um limite que eu quero ganhar todos os meses, um valor que eu falo, isso aqui é aceitável, isso aqui me deixa feliz, mas eu não, assim, se passar disso, né, se eu tiver sorte de ir além disso, ok, se não, tá tudo bem, então eu vou estruturar o meu negócio para chegar neste valor que hoje é ideal para mim. E se a estrutura estiver bem formada, quem sabe as oportunidades não virão para que isso ganhe uma escala maior. Então, aqui o que eu quero trazer para vocês, meninas, é quais são as vozes que vocês estão ouvindo? A gente fala tanto, né, do cuidado com a nossa saúde física, então a gente vai ao médico, a gente se cuida, faz os nossos exames anuais, mas a gente não cuida daquilo que está entrando na nossa mente e está fazendo a gente acreditar que aquilo é o que a gente quer. Então, muitas vezes, o que acontece no dia a dia da rotina, voltando ali de novo, né, da desordem, da procrastinação, muitas vezes a falta de clareza do planejamento real daquilo que você tem capacidade física e capacidade de tempo de executar, de acordo com a sua história do momento atual, da sua pessoa física, né, isso, se você fere esse lugar, você sofre, porque você está ouvindo outras coisas, você está construindo o seu imaginário para olhar para lugares ao qual, se você se perguntar, às vezes você nem quer estar lá. Só é legal e bonito de ver, mas você não quer. Então, as vozes são aquelas pessoas a qual estão principalmente caminhando junto com você, que tem ali o mesmo viés de pensamento, que tem ali, que está ali
mais ou menos o mesmo patamar, né, um pouquinho mais acima de você, que você fala, poxa, essa pessoa aqui, eu posso trazer como, eu posso ouvir, porque o que ela está me dizendo vai realmente agregar e fazer eu transformar aqui o meu negócio, tá? E por último, qual é o lugar que você desejaria estar, né? Quando você olha para essas, para todas essas subcelebridades hoje de internet, qual você olha e fala assim, queria sentar ali onde ela está sentando, né? Eu tenho uma aqui para mim, que eu falo, que eu modelo, que eu falo, uau, né? Se eu alcançar metade disso aqui dessa pessoa, é, vai dar bom. Então, é uma pessoa que eu modelo. Então, a gente precisa, sim, de modelos que estão muito acima da gente, porque a gente consegue projetar a busca daquilo, né? Mas não podemos ignorar o presente, né? Então, quando foi a última vez que vocês sentaram e comemoraram as suas pequenas vitórias? Quando foi a última vez que você sentou e você relaxou e disse assim, ufa, eu estou muito satisfeita com este ponto que eu cheguei da minha vida? Quando foi a última vez que você teve essa clareza de olhar e falar, eu estou satisfeita, olha, eu cheguei aqui. Caramba, e você sentou e degustou este momento. Degustou este momento. Eu gosto de contar aqui, teve uma passagem da minha vida, que eu morava num bairro muito simples, quando eu era criança, e já jovenzinha, eu praticava caminhada na avenida desse bairro. E era uma avenida feia, era um lugar muito feio, né? Era bem periférico mesmo. E aí, eu lembro que eu caminhava e eu conversava com Deus, né? Então, eu falava assim, meu Deus, né, me traz a oportunidade de eu poder estar num lugar legal, bonito, poder caminhar. Eu sempre gostei muito de praticar esporte ao ar livre. E aí foi, né, um pensamento que eu tive e um desejo de poder caminhar num bairro bonito e tal. E aí, depois passaram muitos anos, mas muitos anos mesmo, né? Hoje, graças a Deus, eu moro num bairro um pouco melhor. E aí, um dia, eu tive essa consciência. Eu estava fazendo caminhada, e aí eu falei, caramba, eu estou num lugar ao qual eu pedi lá atrás. Meninas, eu simplesmente sentei na praça e eu chorei, né? Porque eu falei, caramba, isso é muito legal. É uma sensação mesmo, assim, de realização, sabe? Caramba, eu consegui. Não sei como, né? A coisa foi acontecendo, mas eu estou aqui. Percebe? É uma coisa boba, né? Mas vamos olhar para o trabalho da gente. Que do momento que você está agora, o que você já conquistou? Onde você chegou? Será que é possível sentar no seu dia e você pegar um café e degustar esse momento que você está vivendo no seu trabalho, na sua profissão? Será que é possível sentar e degustar a casa que você mora hoje, as pessoas com quem você convive hoje, os parceiros de negócios que você tem hoje? Será que é possível isso? Né? Então, trazer essas consciências para a nossa rotina é fundamental, porque senão a gente vira mesmo ali uma escrava de planejamento e de buscas excessivas por coisas que nem sempre a gente precisa, e são coisas que ficam ecoando na nossa cabeça. E aí, o próximo passo é pensar mesmo em que fase do seu negócio você está, percebe? Então, a gente vem ali da pessoa física, então a trajetória vai sendo sempre da pessoa física para o negócio. Então, não tem como a gente tocar no negócio, não tem como a gente tocar no planejamento sem antes a gente olhar para toda essa beleza do que é ser você, de reconhecer você neste lugar atual, né? Então, hoje, você está em que fase do seu negócio? Você ainda trabalha no CLT e deseja transitar de carreira? Você ainda trabalha no CLT e você quer potencializar a sua profissão que você está atual, porque você não quer sair? Você está no movimento de transição de carreira e tá perdida, né? Está naquele pêndulo. Estou quase saindo, estou me planejando para sair, mas eu ainda estou lá e tô cá.
Ou você já transitou e já foi para o outro lado do muro e está completamente perdida, que você fala, meu Deus, né? Empreender é uma loucura, acho que eu vou voltar para o CLT. Sempre fica nesse pensamento de vou voltar para o CLT. Eu tive isso muito no meu momento de transição de carreira. Você tem hoje um negócio físico estável, você tem um negócio físico já que está há muito tempo no mercado, você quer ir para o digital, ou você tem hoje um trabalho digital que você quer muito que ele dê frutos, né? Então, quanto tempo você está nesse caminho? Quanto tempo você está neste caminho? Eu fiz a minha transição de carreira em 2015, né? E nós estamos em 2024, então, de 2015 a 2019, eu patinei. Eu ficava, vou voltar para o CLT, vou voltar para o CLT. Em 2019, eu tomei uma decisão de, enfim, estudar de novo e realmente assumir, né, fiz um processo de trabalho em desenvolvimento humano e realmente assumi que eu queria ser terapeuta, eu queria trabalhar com desenvolvimento humano, com saúde mental. Então, eu comecei a me descobrir realmente na minha transição de carreira a partir de 2019, né? Mas foram 3 anos ali no limbo, tá? A sua empresa, o seu pequeno negócio, entende aqui empresa, o seu pequeno negócio, a sua empresa mesmo, você com você, né, ou você já com uma certa estrutura, tá? Então, aqui eu tô falando para todos os níveis, tá bom? A sua empresa hoje, ela tem uma estrutura organizacional mínima? Definida? Tá definido? Quais são os papéis? Por mais que você seja empresa, que momento do seu dia você vai fazer marketing? Que momento do seu dia você cuida do financeiro? Que momento do seu dia você vende? Que momento do seu dia você faz follow-up com o cliente? Tá? Então, existe essa estrutura, existe essa organização na sua agenda para cuidar do bastidor do seu negócio, tá? Quais são os seus objetivos e metas financeiras? Quanto você quer faturar esse ano? Isso está no papel? Você colocou ali quanto você quer faturar, quanto você quer crescer? Você sabe aonde você quer chegar no curto, no médio, no longo prazo, né? Você tem essa clareza, isso já pré-definido? Então, eu quero chegar aqui neste ponto, eu quero tomar este passo, logo eu preciso desenvolver estas capacidades, estas habilidades, eu preciso correr atrás destas ações, né? Então, ter essa bússola, esse lugar, né, esse guia, esse GPS, faz você caminhar, tira você da tina negativa, né, e leva você para a tina positiva, né, mais positiva do que negativa, tá bom? E no meio do caminho, aqui, se tem já uma certa clareza, uma estrutura, por que não? Por que não sentar e tomar um café? Por que não? No meio do dia, você sentar para ouvir os pássaros, ver a natureza, conversar com uma amiga, por que não fazer isso? Né? Você pode, tá? O seu faturamento hoje, ele está pagando as despesas, você tira para o labore, você separa a pessoa física da pessoa jurídica. Aqui tem, né, é o princípio da organização de uma pequena empresa bem estruturada, que vai se preparando para crescer. Prolabore. Você precisa ter um salário fixo. Né? Qual é o seu salário fixo? Qual é o salário que a sua empresa, o seu CNPJ te paga para você viver, para você poder viver a sua vida da pessoa física? É difícil separar isso daqui, mas é fundamental. Então, se você não toma estes pequenos partidos, essas pequenas decisões ao longo do processo, você vai ser sempre, né, vai estar sempre nesse ciclo de, né, sozinha, fazendo a coisa acontecendo e tudo mais. Então, precisa começar a olhar, por menor que seja o seu negócio, começar a olhar ele como uma pequena empresa mesmo, uma estrutura. Qual que é a estrutura básica e mínima que eu preciso, né? E diante disso tudo, diante do seu negócio, das coisas que você faz, o que faz o seu coração vibrar, né? O que faz você chegar no final do dia e falar assim, cara, que delícia que é fazer esse trabalho. Ele é difícil pra caramba, mas ele é gostoso demais de fazer. O que faz o seu coração vibrar? Né? O que dá sentido para você acordar todos os dias para fazer o que você faz?
E aí, aqui, entrando num movimento um pouco mais estratégico, né, eu vou pincelar isso daqui, tá, meninas? Porque, claro, que aqui tem muitas nuances, né, detalhadas, mas eu quero deixar aqui para vocês o conceito dessa tríade da estratégia do negócio, tá? Então, quando você tem o porquê bem estabelecido, o que você vai fazer e o como, né, você tem visão. Então, você tem uma visão do que você quer. Então, o porquê são os motivos. Quais são os motivos pelos quais você faz o que faz? Você sente prazer e satisfação no trabalho que você executa, né? Então, a visão, ela é como essa bússola que vai trazer clareza. Mas ela, por si só, não faz a coisa acontecer, porque senão você fica somente no campo das ideias, tá? Então, você precisa ir para o ponto estratégico, que é a parte 2, que é pegar tudo isso que faz sentido para você, né, que o caminho para onde você quer, você imagina a sua empresa, eu quero chegar lá. Então, você tem uma visão de futuro. Então, é o seu grande porquê. Então, eu tenho um grande porquê em mim, né, eu tenho uma coisa muito forte dentro de mim que eu quero chegar até lá. Então, qual que é o próximo passo? Criar o plano estratégico, que é o quê? Que eu vou fazer? Aí, aqui, a gente começa a entrar um pouco no planejamento, tá? E aqui também está o ponto da constância e da disciplina, que a constância e a disciplina, aqueles altos e baixos, sobe e desce o tempo todo. E aí vem o como. Como eu vou fazer? Aí sim, você sai do planejamento e você entra na execução efetivamente. Então, essas três áreas precisam se conversar o tempo todo. Então, o seu negócio, ele está ali no meio, né? Naquele risquinho no meio, nessa intersecção desses três, tá bom? Então, isto daqui é fundamental para você criar uma rotina que é funcional para você, que você fala, caramba, eu estou indo para algum lugar, eu estou tendo algum tipo de resultado no meu negócio, tá? E aí, aqui, a tríade dos perfis da empresária. Isso daqui eu descobri já tem um pouco mais de um ano, né? Eu li num livro muito bom que essas três, nós temos esses três perfis dentro de nós. Nós temos a técnica, nós temos a empreendedora e nós temos a administradora. Quem tá geralmente, quando a gente faz transição de carreira, geralmente quando a gente abre o nosso primeiro negócio, nós está muito forte em nós a técnica. Por que a técnica? Porque você vai prestar o serviço daquilo que você sabe fazer. Então, o trabalho que vai ser executado é exatamente aquilo que você faz. Então, a sua tecniquez, ela está o tempo todo ali ativo. Só que um negócio, uma pequena empresa, não se sustenta só do serviço prestado. Você precisa vender, você precisa cobrar, você precisa pagar. E aí entra a administradora. E aqui é onde muitas prestadoras de serviço, né, profissionais liberais, acabam tendo um gap muito grande na questão da administração, que é essa parte mesmo do bastidor, organizar mesmo essa parte mais as pessoas costumam falar, né, a parte mais chata, né, eu não acho, para mim, a parte mais gostosa, porque acho que eu vim da administração, então, para mim, é mais fácil pensar sobre isso, mas realmente estruturar, né, planilha, criar ali a planilha de vendas, planilha de clientes, planilha das finanças, e que não precisa, para quem é pequeno, não precisa, né, comprar aquele sistema de CRM, aquele sistema de vendas, aquele sistema de finanças. Não, não. Se você consegue estruturar isso em planilhas mesmo, dentro ali próprio do Google Drive, que eu gosto muito de trabalhar com o Google Drive, dá super certo. A coisa anda. Né? Então, quando você é pequeno, você precisa ter uma estrutura pequena mesmo, porque quanto mais facilidade você que é técnica consegue manejar a parte administrativa do seu negócio, mais tempo você vai poder se dedicar ao outro lado da banda, que é o lado da empreendedora, que é o seu lado do sonho, né? O empreendedor, ele sonha, ele viaja, ele cria ideias. Então, esses três perfis, eles estão a todo momento dentro de nós, enquanto um está sempre prevalecendo. Então, hoje, por exemplo, a minha empreendedora está prevalecendo mais, porque as minhas ideias estão
mirabolantes, e eu divido com 2 parceiras minhas que elas falam, meu Deus do céu, né, a gente tem que podar. Ou a gente poda ou a gente lapida. Né? Então, o empreendedor, ele está sempre nesse lugar, porque ele precisa ser ouvido por outras pessoas para ser lapidado ou podado. Porque senão o empreendedor fica sempre muito no campo das ideias. Enquanto que o técnico está sempre no campo do fazer, 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 fazer. Né? Tá? E aí, quando está muito só o administrador dentro de você, o que acaba acontecendo? Você se torna extremamente rígida, e aí você não consegue ter jogo de cintura. Você não deixa o seu empreendedor aí dentro ganhar asas para voar e buscar novas soluções, e você começa a falhar na sua técnica. Né? Então, essas 3 coisas, elas precisam criar aí uma harmonia dentro de você, tá bom? Para que tudo isso? Para a gente vir para essa parte um pouco mais dura, né? Que é a construção, que é a parte da estrutura do negócio. Percebe? Ó, a gente saiu lá dos atributos femininos, né? A gente tocou ali nessa alma que cria, nessa alma que é bela, nossa. A gente olha ali para toda as nossas características pessoais, os nossos valores pessoais, e aí a gente começa a adentrar no que faz sentido realmente do nosso trabalho. Vamos desenvolvendo ali habilidades, capacidades, para a gente realmente conseguir construir um negócio que se sustenta no dia a dia, porque a prática do planejamento da rotina tenha sentido, não fica tudo perdido e louco, tá? E aí aqui é uma parte do trabalho que eu acabo desenvolvendo também na parte da consultoria, né, do negócio, que é, a gente olha primeiro para você, a gente cria o seu objetivo de vida. Qual é o seu objetivo de vida, para onde você está indo, né? Para depois a gente olhar para sua empresa. Não tem como sustentar um CNPJ se o CPF está falho, se o CPF está triste, se o CPF está doente, se o CPF está com angústias. Não tem como a gente olhar para essa estrutura de empresa, tá? E aí a gente começa a distribuir isso dentro de áreas chaves dentro do seu pequeno negócio. Quais são? A área de finanças, a área de marketing, a área do comercial e vendas, né? A área de recursos humanos. Os recursos humanos é a última área que a gente acaba entrando e cuidando, porque no primeiro momento é você, para quem está no nível ainda começando o negócio, está sozinha, né? Você precisa desenvolver todas essas capacidades primeiro para depois conseguir delegar, né? E aqui dentro do financeiro, você estrutura ali o seu Prolabore, a gente olha ali, faz todo o estudo de contas fixas e contas variáveis, a gente faz todo o planejamento do que você quer construir em 1 ano, em 2 anos, no curto, no médio e no longo prazo, né? Qual que é esse prazo? É 2 anos, é 3 anos, é 5 anos, tá? Na parte de marketing, a gente olha ali também para toda essa estrutura de digital e de comunicação, tá? Então, é nesse movimento que você vai, quando pegar o planejamento da sua rotina, estas coisas, elas precisam fazer parte do seu dia a dia, tá? Ali na sua organização. E aqui eu quero trazer para vocês o método que eu criei, o método que eu uso na minha vida. Lembra que eu comentei com vocês que a partir de 2019 eu mudei completamente, né, eu comecei a sair do limbo da transição de carreira, e opa, peraí, né, o que eu quero ser, né? Então, ali, a partir de 2019, eu tive a oportunidade de entrar em contato com um conhecimento ali voltado ali para disciplina, para constância, metodologia mesmo de uma rotina que funciona, uma rotina ordenada. Então, desde 2019, eu venho desenvolvendo esse método comigo, venho aprimorando a cada dia, e eu venho também passando isso para as minhas clientes, tá? Então, isto daqui, este método, ele não é engessado. Eu queria que vocês anotassem isso daqui para vocês depois refletirem um pouquinho sobre como que isso aqui pode encaixar na rotina de vocês, tá? Que é a rotina de presença, rotina de ocupação, rotina do movimento,
do aprender, consciência e a do trabalho, tá? Então, estas rotinas conversam muito com a nossa estrutura da pessoa física, porque quando eu olho para a rotina da presença, eu estou falando de me conectar com o meu espiritual, com o Deus que eu acredito, ou com as energias que eu acredito, independente, né, de qual é a sua religião, se tem ou não tem religião, de começar o dia se conectando com esse ser espiritual que você é, né? A rotina do, a rotina do aprender, deixa eu beber aqui um pouquinho de água, tô com a goela seca. A rotina do aprender tá muito naquela coisa dos cursos que eu tenho, né? Eu tenho uma lista de cursos para fazer e não consigo completar os cursos, né? A gente escuta bastante isso. Em que momento que eu vou encaixar esse curso aqui para eu conseguir finalizar ele? E aproveitar, né? Não só finalizar, mas aproveitar. A rotina do movimento está ali relacionado à saúde, principalmente física, né? A questão do exercício mesmo, do cuidado mesmo com alguma atividade física. A rotina da consciência, aquele finalzinho do dia em que a gente sente e fala assim, ufa, como foi meu dia hoje? Foi bom, foi ruim, consegui fazer, não consegui fazer? Você faz realmente um exame de consciência, né? E a rotina de ocupação e a de trabalho, eu quero me deter um pouquinho mais nessas duas, porque elas são as rotinas que mais ocupam o nosso dia. Então, a rotina de ocupação, anotem aí, é tudo que você se ocupa no seu dia e que não traz nenhuma rentabilidade, mas que precisa de ordem, né? Então, o cuidado com a sua casa, o cuidado com seus filhos, a ida ao supermercado, o café com a amiga, o passeio no shopping, o lazer do final de semana. Então, tudo que você se ocupa, tudo, exatamente tudo que te ocupa, mas não que te traz rentabilidade. E a rotina do trabalho, né? É o trabalho que você executa, que tem como finalidade ganhar dinheiro. E aqui, no dia a dia, a gente quebra aquela máxima que nem sempre, estar ocupado significa que você está sendo produtiva. Aqui a gente quebra, né? Aqui realmente a gente começa a olhar para o nosso dia e falar assim, peraí, eu estou ocupada ou eu estou produzindo? Essas perguntas, meninas, elas precisam fazer parte desse movimento da construção de uma rotina funcional para vocês. Eu estou ocupada ou eu estou produzindo? Eu estou fazendo hora extra aqui, porque realmente eu preciso entregar alguma coisa que faça sentido, ou eu estou apenas existindo aqui? Tá? E aí, quando a gente vai pensar mesmo numa dinâmica de agenda, né, fica mais ou menos algo assim, ó. Tá vendo? Nada, nada aqui, através dessa metodologia, é fixa. Nada é fixa. Aqui você dança com esses blocos. E aí a gente começa a quebrar aquela coisa lá do começo. Sou procrastinadora, não sou uma pessoa organizada. Eu começo e paro. A gente começa a quebrar essas crenças, né, essas coisas rígidas que a gente vai trazendo pra gente, né? E eu falo a gente porque eu também trago para mim, tá? Então, hoje, a dança da rotina, ela precisa, né? Quanto mais você aprende a dançar com aquilo que é fundamental para você, você consegue trazer mais produtividade, mas é uma produtividade com leveza, porque você está trazendo, você está deixando espaço para o seu feminino fluir. Porque nós, mulheres, somos cíclicas. Então, vai ter dias da semana que, por mais que a gente queira que a coisa seja ali linear, né, na vírgula, a gente não vai conseguir. Então, precisamos aprender a ser generosas conosco, né? Se eu coloquei uma coisa de manhã e eu acordei nesse dia e vi que o que eu coloquei à tarde eu posso fazer de manhã, e eu não vou atrapalhar nada e nem ninguém, por que não? É nesse sentido, sabe, meninas, de trazer mesmo essa flexibilidade, trazer esse movimento amoroso para consigo, né? Aí sim a gente começa a fazer as pazes com a nossa rotina, né? Trazendo clareza, tendo discernimento, dizendo sim para o que precisa dizer sim, dizendo não, né? Tampando o ouvido para os ecos, abrindo os ouvidos para as vozes, modelando as pessoas que estão adequado com
a sua capacidade de executar e de buscar. Então, são muitos detalhes, tá? E aqui, para a gente finalizar, eu quero trazer esse conceito para vocês, né? A gente escuta muito sobre equilíbrio de vida. Vamos equilibrar a nossa vida, viver uma vida equilibrada, né? Faça isso, planeje a sua rotina e viva uma vida equilibrada. Vocês já foram buscar o significado da palavra equilíbrio? Eu fui. E quando a gente busca o significado dessa palavra, é uma palavra que tem a soma zero. Ela equilibra e zera. Quando a gente olha para a nossa vida, em que momento que a nossa vida zera? Em que momento que a nossa vida fica realmente uma linha equilibrada? O único momento que a nossa vida fica uma linha equilibrada é no momento que o nosso coração para de bater. Neste momento, sim, a vida está equilibrada. Por quê? Porque não há mais nada a fazer. Então, eu fui do muito até o pouco, até o fim. Eu fui do início e fui ao fim. Cheguei na linha de chegada. Zerei na vida. Né? Então, quebrar este conceito de vida equilibrada é fundamental para nós mulheres, principalmente para nós mulheres, porque este conceito destrói o nosso espírito, destrói a nossa raiz de ser e de existir enquanto ser humano, né? Alguém aqui conhece alguma mulher que vive feliz, equilibrada, que tem uma vida equilibrada, que é realizada nessa vida equilibrada? Que aprendeu essa arte do equilíbrio? Percebe? Isso é uma falácia que foi construído para nós. Então, eu gosto de trabalhar com o que é mais real mesmo na rotina, na hora de construir, de planejar e de executar as tarefas, que é esse desequilíbrio intencional. A vida, ela é desequilibrada por natureza, né? A vida tem uma harmonia desequilibrada. Então, nós temos as estações do ano, nós temos, né, tudo tem a sua fase de acontecer. E mesmo dentro dessas fases, há um desequilíbrio, mas é um desequilíbrio harmônico, que eu consigo lidar com ele, tá? Então, a vida, ela é regida pela harmonia em todas as circunstâncias, tudo é harmônico, tudo conversa. Se você olhar para a natureza, ela está se conversando o tempo todo. E nós podemos chegar neste lugar também, porque nós fazemos partes desse todo, né? Então, minhas queridas, pratiquem o desequilíbrio intencional. O que significa a prática do desequilíbrio? A gente volta lá naquele lugar dos valores inegociáveis. Então, vai ter momentos do dia, da fase da vida de vocês, que vocês vão precisar dar mais atenção para a família. Vai ter outros momentos que você vai precisar dar atenção mais para vocês, para o trabalho, perdão. No outro momento, vocês vão precisar dar atenção para a saúde de vocês, e assim sucessivamente. Então, você foca naquilo que está te convidando a olhar, né? E as outras coisas, elas vão ficando ali um pouco em segundo plano. Então, né, deixem cair por terra esse movimento de equilíbrio de pratinhos. Deixe os pratos caírem. Fique na mão. Deixe na sua mão apenas os pratos de porcelana. Deixe os pratos de papelão caírem. Porque eles caindo, ninguém se fere. Não atrapalha, entende? Agora, os de porcelana são valores, eles precisam estar ali. Só que, neste movimento, em desequilíbrio, horas isto, horas aquilo outro, tá? E aqui, né, a gente está chegando ao fim. Eu quero agradecer demais vocês. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. E ver se eu volto de corpo inteiro. Chegamos até aqui, quero muito agradecer a cada uma de vocês. Muito obrigada por estarem aqui me ouvindo a essa hora,
né? E se fez sentido para alguma de vocês, se você deseja dar o próximo passo comigo, conhecer um pouquinho mais do meu serviço, eu estou super disponível lá no WhatsApp, no privado, pode me chamar também pelo direct do Instagram, se você desejar, né? A gente agenda uma conversa sem compromisso e analisamos juntas o seu momento atual, tá? Analisamos juntas o seu momento, para que eu entenda se as minhas soluções dentro da minha empresa, que é pequena, tá? Mas, graças a Deus, está muito estruturada. Eu vejo se podemos estudar juntos, né? Se alguma solução atende o seu momento atual, né? Pode ser útil para você, para que realmente a gente quebre esses paradigmas, quebre realmente essas questões de desestrutura mesmo organizacional da rotina, tá bom? Tenho aqui algumas indicações para ampliar o imaginário de vocês, aqui, para quem está assistindo agora, ou quem for ver, né, e quiser essas indicações, são livros, são séries, tudo voltado ali para o feminino, para a construção mesmo do nosso imaginário feminino. Me chama também no particular, ou me chama lá no direct, que eu passo para vocês, tá bom? Essa listinha, uma listinha curtinha, mas que eu preparei com bastante carinho para vocês construírem aí o imaginário, tá bom? É isso, agradeço. Vou abrir um pouquinho aqui para perguntas, e quem tiver dúvida, né, me falem aqui, vamos tentar aí mais uns 10 minutinhos. Momi? Quer falar, meu bem? Olá, tudo bem? Desculpa que eu tô um pouco rouca. Imagina, pode falar. É assim, e quando eu tenho uma dúvida assim, você tem um talento natural para uma coisa e você está tentando sair desse foco. Deixa eu tentar dar um exemplo que eu acho que vai ser mais simples. Tá. Vamos imaginar que você trabalhe na frente da televisão, você é uma apresentadora, só que você não quer trabalhar mais sendo apresentadora. Você quer trabalhar no backstage, você quer organizar, só que as pessoas falam, não, mas o seu talento é na frente da televisão. E você tenta sair da frente da televisão e não consegue. Como fazer isso? Estruturando, né, criando para você, assim, essas vozes, são vozes ou ecos? O trabalho que você exerce hoje é um trabalho que está trazendo para você satisfação? Está trazendo para você realização? Você está feliz? Conversa com quem você é hoje? Nem um né? pouco. Será que o talento da comunicação e de estar à frente das câmeras é único e exclusivamente na televisão? Entende? Será que existem outros lugares aos quais você pode jogar, colocar o seu talento? Por nada, Gisele. Boa noite, meu bem. É que assim, na verdade, eu trabalho como representante farmacêutica, né? E eu quero, e o pessoal, qualquer empresa que eu vou, qualquer trabalho que eu pego, não, você tem que visitar médico, você tem que falar com os pacientes, e eu não quero mais isso, eu quero estar fora disso, eu quero ir para a estrutura, eu não quero estar no foco. Mas assim, automaticamente, por mais que eu tente fugir desse foco, me jogam de volta, entendeu? Uhum. Não, mas você é boa nisso, a gente precisa de você nisso. Tá, mas você trabalha na indústria como CLT, como prestadora de serviço, ou você é autônoma 100%? Então, na empresa de cannabis, que eu sou representante de uma empresa de cannabis, eu sou PJ. Uhum. Mas assim, eu não quero mais ficar na frente de, por exemplo, acolhimento de pacientes, eu não quero mais isso. Mas não importa o que eu faça, no fundo sempre me jogam, não, tem um problema, você tem que resolver. E eu não quero mais isso. Entendi. E assim, a minha carreira toda foi nisso, né? De estar na frente, então parece assim que eu tenho que fazer isso sempre. Tá. E se não for isso, é o quê? O que canta no seu coração? De novo. Eu quero ir para os bastidores, eu quero, por exemplo, eu liderar uma equipe. Se eu já tenho esse talento, eu quero liderar. Uhum. Mas as pessoas não me deixam liderar, porque no final, não está batendo um número, você que vai ter que ir lá na frente resolver. Uhum. É isso que está acontecendo. Tá, entendi. Me manda uma mensagem no WhatsApp, né? Vamos conversar um pouquinho mais, que eu tento entender como que tá o seu momento atual e a gente tentar, eu posso ver de que forma que eu posso te ajudar. Pode ser assim?
Tá Tá bom, bom? Porque obrigada. tem muitas coisas aí, muitas nuances, né? Tem algumas outras perguntas que eu precisaria fazer para a gente conseguir, pelo menos, criar um norte, né? Um primeiro Tá bom. passo aí. Tá bom, muito obrigada, foi muito boa a Obrigada, aula. meu bem. Obrigada a você. Desculpa a voz. Imagina. Mais alguém? Acho que não, né? Vou finalizar então, tá, meninas? Qualquer Tá bom, coisa, boa me noite. chamem lá no WhatsApp que a gente bate um papo, tá? Muito Tá bom, boa obrigada por noite. essa noite. Agradecida demais pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o meu negócio, né? E poder contribuir um pouquinho aqui com vocês, tá? Beijo, bom. boa noite. Ficam Boa todas com Deus. Tchau. Andressa, pode ficar só um minutinho aí? Posso, meu bem? Posso. Deixa eu parar a Tá. gravação aqui, peraí. Tá. Ai, Então, eu não vou parar, não, só não, tô para. com medo. Tô com medo de cair. Não, não cai. Quando você para a gravação, não cai, não. Tá, então eu vou parar, peraí, que aí ela já vai